para vocês, antes de tudo, que você que não é inscrito no canal, se inscreva. Era do Poder 360. Relatora do TSE vota pela cassação do mandato de Cláudio Castro. O governador do Rio de Janeiro é acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Lembrando que estava arquivado já, tá, esse caso, mas, de novo, foi trazido à tona após as operações dele aí na semana passada, no Rio de Janeiro. Processo agora ficará parado porque houve pedida de vistas de outro ministro. Então, tá aqui o Cláudio Castro, né? Se for condenado, Cláudio Castro poderá perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. Vai tirar o cara da corrida presidencial. Então, a ministra Isabelle Galotti, do TSE, votou pela cassação e inelegibilidade do governador de Janeiro, Cláudio Castro, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Rodrigo Bacelar. Galotti é a relatora do processo que foi analisado em sessão no plenário na noite desta terça-feira. Se for condenado, Castro pode perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. Ele e Bacelar são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Então tá aqui a foto do Cláudio Castro aí, e Cláudio Castro, que hoje figura como um possível nome de pré-candidato às eleições aí, com a bandeira de combate ao crime organizado no ano que vem, e que tem essa bandeira muito forte, e a própria internet hoje, as pessoas têm mostrado que o nome dele, que nem era cotado como pré-candidato, hoje está cotado, né, mas corre o risco de seja parado antes mesmo de querer correr. Se os outros ministros seguirem o relato, ou a direção da relatora, Cláudio Castro não apenas perderá o mandato, como ficará inelegível por 8 anos. Você impede o cara de competir nas eleições do ano que vem e corta toda a possibilidade de ele construir algo em cima de continuidade da operação que ele fez. O outro ministro pediu vistas, né? Agora temos que aguardar o desfecho disso, mas é uma notícia muito ruim. Lembrando, esse caso, nós noticiamos aqui, já tinha sido arquivado. Isso é um caso que estava arquivado, a Justiça Eleitoral já tinha colocado um ponto nisso, mas, de novo, foi trazido à tona. E aí o Cláudio Castro agora está nessa situação aí, que é o que a gente comentava, né? Se ele sobreviver ao judiciário, né? E agora nós não sabemos se ele vai conseguir sobreviver a isso, como que os outros ministros vão votar, mas o voto da relatora foi muito negativo. Chicão? Maurício, não é de se espantar, porque, afinal de contas, a gente sabe que ele mexeu num vespeiro, e, como você mesmo falou, se ele sobreviver ao judiciário, é um nome forte com relação ao governo. Porém, é óbvio que ele mexeu forte justamente na estrutura, num dos pilares da esquerda. E não é de graça que o judiciário tá batendo nele, né? Assim como o próprio governo, né, federal, o executivo, né? Por quê? Porque justamente está entrelaçado, infelizmente, né? E aí a demonstração maior, o quão está entrelaçado, né? Acho que deu um problema na conexão do organizado Chico aqui, com né? esses demais que já citei. E aí, então, Maurício... Voltamos. Ótimo. E aí, então, Maurício, a questão é que o crime organizado, ele nada mais é do que o caixa 2 do Brasil, né? Então, do Brasil não, perdão, o caixa 2 da esquerda, né? É uma das empresas que financia essa campanha toda, essa loucura, e por isso estão tão preocupados, estão em polvorosa. E mais do que nunca, né? Mais do que nunca, o que acontece? Cada vez que a gente vê o judiciário batendo no Cláudio Castro, cada vez que a gente vê deputados federais, senadores, indo de encontro com a pessoa, com a figura política de Cláudio Castro, cada vez mais eles vão consolidando esse elo que existe entre crime organizado, governo e justamente partido de esquerda, né? Não é de se estranhar, graças a Deus um ministro aí conseguiu pedir vistas, né, para que então freasse, e aquela preocupação hoje, né, Maurício, os crimes, não existe mais prescrição e não existe mais juízo finalizado. Simplesmente, agora, se você tiver algum crime que já tenha sido judicializado, crime ou qualquer caso que tenha sido judicializado, hoje simplesmente vão lá, como você não tem mais nada da tua vida pregressa, vão lá, puxam da gaveta e dizem, não, nós vamos rever isso aqui porque não foi eu que analisei, né? Eu quero dar meu parecer, né? Tá muito estranho isso, tá ficando difícil, e eu acredito que tenha que ter um basta. Espero que o Senado aí se movimente de alguma forma,
Se não foi agora, se não foi até agora, quem sabe aí depois de 2026 a gente consiga alguns senadores que tenham pelo no peito, né, e realmente dê um basta aí nessa bagunça que está se tornando o judiciário. O problema pro Cláudio Castro em si, né, é que lá ele já foi para Dallas, né? Eu vou trazer outra notícia aqui também sobre isso, mas até 2026 o homem velho já foi destruído, né? Então, para ele em si, a situação está muito complicado mesmo, né? Eu acho que existe uma chance bem grande, né, de os outros ministros seguirem essa questão aí do voto da relatora. Vai ter que ter muita situação, muita cautela e ter que agir de forma muito boa, assim, para conseguir mudar. Mas, assim, ó, para encerrar e trazer para a próxima, foi péssimo para Cláudio Castro e para a pauta de segurança pública foi péssimo, porque isso também dá um exemplo e para os outros é tipo um cala-boca, senão a gente caça teu mandato. Então, isso vira um exemplo para os outros governadores também. Então, foi péssimo. Não acabou a luta, é só o voto da relatora, mas o voto de um relator dentro de um julgamento tem muito peso mesmo. Então, assim, vamos observar, vamos torcer que o Cláudio Castro, que parece que se preparou bem para a retaliação, consiga com sua equipe aí contornar e dar a volta por cima. Mas, pelo voto da relatora, a chance muito grande de que ele seja cassado. Mas vamos esperar e vai que ele consegue adiando isso, né? Pé de vista, vai adiando, e quando vê, passa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Também